Boa tarde, cumprimentamos a todos na paz do Senhor, em nome de Cristo. Nós vamos falar aqui sobre Abraão, o homem da fé. Deus chamou Abraão para estabelecer um povo na face da terra. Vamos dar aqui umas preliminares, uns versículos, umas anotações importantes, antes de entrar na palestra corrida. Vamos ler aqui na Bíblia. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 13 a 15, diz assim: Quando Deus fez a sua promessa. Aliás, o título, Hebreus, capítulo 6, título: A certeza da promessa de Deus. Versículo 13: Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Vamos lá em Hebreus 11, versículos 8 a 12. 8 a 12. Diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 12. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia, do mar. Desculpa. Choveu agora há pouco aqui. Nós estamos numa chácara. Agora aproximadamente 2 horas e 30 minutos. Aqui no Paraná, proximidade de Bateia. Vamos lá. Então Abraão, esse homem que Deus chamou, né? Chamou para levantar um povo fiel a ele na face da terra. Antes de entrar em Abraão, vamos ler alguma coisa referente à Babilônia. Pois a Babilônia, todas as falsas religiões se originou na Babilônia. Algumas referências, não todas, algumas. Babilônia possuía muitos deuses e deusas, adorava o fogo, o sol, a lua, as estrelas e várias forças da natureza. Nimrod, quem foi Nimrod? Foi o principal deus da Babilônia, conhecido por Marduk. Tornou-se idêntico a Bel. Chamás, nome do deus Sol, na Babilônia. Sin, S-I-N, o deus Lua, principal deus de Ur, é um deus Lua. Ningal, N-I-N-G-A-L, mulher de Sin, deusa Lua de Ur. Era adorada em cada cidade como deusa mãe. Tinha vários nomes. Nina, por exemplo, de onde originou o nome Nínive. Nome mais comum era Star. O culto a Star era uma sagrada prostituição. Isso aqui é só algumas referências, só para situar assim Abraão na época daquele tempo, da idolatria dos falsos deuses. O homem não adorava o Deus verdadeiro. E alguma coisa Abraão tinha de Deus, que ele conhecia Deus. Então ele era perseguido, desde criança foi perseguido. Ele não queria saber de falsos deuses, idolatria. Então esse é um panorama antigo,
onde o homem não havia comunhão plena com Deus. Mais umas referências. Diz assim: História da redenção. Por causa da iniquidade do homem. A chamada de Abraão aconteceu 400 anos após o dilúvio. Deus chama Abraão para fundar um movimento para a recuperação e a redenção do ser humano. Do dilúvio, Abraão tem 400 anos. Então, Abraão nasceu 400 anos depois do dilúvio. De Adão a Abraão, aproximadamente 2.400 anos. De Adão ao dilúvio, 2.000 anos, aproximadamente. Nascimento de Abraão, cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Nascimento de Adão, 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Vamos ver aqui mais outras referências. Tá bom. Então vamos lá. Mais referências. No Jardim do Éden, o homem tinha comunhão com Deus até a queda do homem. O homem passou a adorar as forças da natureza, sexo, sol, chuva, e várias forças da natureza eram deificadas, né? Forças, fenômenos da natureza, eles adoravam. Os reis também foram deificados. Os reis. Os fundadores de cidades e nações eram deificados. Eles eram considerados deuses. Exemplo, Assur, pai dos assírios. Marduk, Nimrod, que é Nimrod, é o principal deus da Babilônia. Faziam imagens para representar esses deuses, e depois essas imagens vieram a ser adoradas como deuses. Faziam imagem dos reis, né? E na ausência desses reis, eles adoravam como deuses. Assim se originou a idolatria. O homem passou do monoteísmo original aos cultos idólatras, politeísticos, alguns vis e abomináveis. Essas referências que eu estou dando aqui está tudo em livros, registrado em livros evangélicos. Uma outra referência. A cidade de Hebron era a residência permanente de Abraão. Vamos lá, então. Josué, capítulo 24, versículo 2. Está registrado que o pai de Abraão serviram a outros deuses. Abraão pode ter recebido a revelação do verdadeiro Deus, direto de Deus, né? Abraão cria um só Deus. Abraão pode ter recebido de Metusalém a narração do Jardim do Éden. Metusalém conheceu Adão. Abraão pode ter recebido de Sem a narração do dilúvio. Abraão. Metusalém conheceu Noé. Metusalém provavelmente é filho de Enoque. Então, de alguma forma, na infância, Abraão tinha conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus único. Que depois que saiu do Jardim do Éden, até a época de Noé, né, o povo se perdeu, não seguia mais a Deus. Mas Abraão tinha esse conhecimento, preservou. Vamos lá. Tera, pai de Abraão. Sara, esposa de Abraão, irmã de Abraão. Ló, sobrinho de Abraão. Então Abraão tinha 75 anos ao entrar em Canaã.
Sara com 65 anos. Abraão não era idólatra, mas estava rodeado de idolatria. Então Abraão, ele estava num lugar das trevas, vamos dizer assim, porque ele era espiritual, né? Ele era espiritual e ninguém compreendia ele. Vamos lá. Mais referências. Hebreus 11, versículo 11, 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão sai para edificar uma nação livre da idolatria. Outra referência. Hebreus 11, versículo 17 e 19. O sacrifício de Isaque era uma figura profética da morte de Cristo. O filho morto por 3 dias na mente de Abraão. Está lá em Gênesis 22, versículos de 2 a 8. No Monte Moriá. 2000 anos mais tarde, o próprio Filho de Deus foi oferecido no mesmo lugar. Vamos lá. Abraão, homem justo, crente em Deus, não idólatra, um dos poucos que mantinha a tradição do monoteísmo primitivo, recebe de Deus a promessa. Então a ideia fundamental dessa promessa está lá em Gênesis 12, versículos 2 a 3, eu vou ler. Diz assim: farei de você um grande povo, e abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então a ideia fundamental, né? Vamos em Gênesis 22, 18. Está meio fora de ordem, mas isso aqui é só para dar umas referências iniciais. Depois nós faremos uma sequência mais lógica. 22, 18 são versículos assim notáveis. 22, 18. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Esse dela aqui seria a descendência de Abraão. Então ele foi chamado, Abraão foi chamado para levantar um povo na terra, especial, zeloso de boas obras, um povo que adorasse, que conhecesse a Deus e que tivesse compromisso com Deus. Um povo especial, zeloso de boas obras. Que até então, da época do Jardim do Éden até Adão, né? Até posteriormente, o homem não quis nada com Deus. Então, esse povo que seria levantado, né, através de Abraão, seria um povo para adorar a Deus e conhecer a Deus. E Deus diz: estarei no meio dele e eu serei o Deus deles. Então, a ideia fundamental desse chamado de Abraão, que Deus prometeu, a promessa. 3 itens fundamentais. Herdariam a terra de Canaã, esse povo. Tornar-se uma grande nação. 3. Através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Através de Abraão e do descendente, né? Esse seria a promessa, que todas as nações da terra seriam abençoadas por Deus. Que Deus colocou o homem na face da terra, de criação, o homem é criação de Deus, e o homem estava se perdendo, então Deus queria abençoar o povo, mas não havia como. Então teria que haver uma doutrina, um fundamento, uma regras, um compromisso, né? Que é o Evangelho, através do Espírito Santo, pela fé,